Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Prece de Amor, de Emmanuel, música Elizabeth Lacerda. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar, em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Boa noite, meus irmãos. Página do livro Momentos de Paz, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Paz e alegria. Planta por onde fores uma flor de bondade. Irradia a esperança nas palavras de fé. Veste de paz e amor o ambiente em que estejas. Se algum mal aparece, ouvida e faze o bem. Suprime quando possas os problemas que encontres. Pelo sol, Deus nos guarda
no esplendor da alegria. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, e ao Mestre Jesus, amigo de todas as horas. Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome. Que nossa reunião transcorra de forma harmoniosa e que possamos sair revigorados. Conceda-nos, Senhor, sabedoria e serenidade para superarmos esse momento tão difícil que vivenciamos. Não nos deixe esmorecer. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Sidney Ferreira, eu sou do CELV e, mais uma vez, tendo a alegria e a honra de poder gravar o estudo para os queridos amigos e amigas do Centro Espírita Isaac Lima. Esta casa que nós já tivemos a oportunidade de visitar algumas vezes e que gostamos muito, é uma casa onde sempre encontramos amigos e amigas muito queridos, né? Do nosso movimento espírita. Mas, nesse período que nós estamos aí, como sabemos, ainda vivenciando os cuidados necessários, né, no nosso dia a dia, estamos com as nossas sedes fechadas, mas graças a Deus temos os recursos online, os recursos virtuais para conversar um pouco, tecer algumas reflexões acerca dos ensinamentos do nosso querido Allan Kardec, da espiritualidade superior, do Senhor Jesus. Então, mais uma vez eu digo que é uma alegria muito grande estar com vocês mais essa vez. Trago um abraço dos amigos do CELV, do Luz e Verdade, e espero, claro, né, todos esperamos que em breve possamos estar juntos e nos abraçar novamente. Hoje nós fomos então convidados a conversar um pouquinho sobre um tema, digamos, um pouco mais técnico, né? Que é o fluido cósmico, princípio elementar do universo. Então nós, quando estudamos a doutrina espírita, nós temos, né, diversas abordagens que Kardec nos trouxe durante todo o processo da codificação, auxiliado pelos mais diversos espíritos superiores que ajudaram nessa tarefa. E, dentre todos os assuntos abordados, nós temos também toda uma parte de conhecimentos relativos à criação do universo, à criação dos mundos e de tudo o que existe nele para nós interagirmos. E esse também são temas muito importantes e interessantes para o nosso aprendizado. E quando nós temos a oportunidade de estudar, nós entendemos que, de início, né, de entendimento básico, que o universo é regido pelo que se chama da Trindade Universal. O que seria essa Trindade Universal? Deus, acima de tudo e de todos, Espírito e matéria, né? Ou Deus, princípio inteligente e princípio material. Então essa é a Trindade universal de onde se origina tudo o que existe no universo, né? Então, falando mais especificamente sobre a matéria, né? Porque o princípio inteligente é de onde deriva o espírito, né? Nós espíritos. E com relação à matéria, tudo o que não faz parte do princípio inteligente é matéria, em suas mais diferentes formas e estados de representação, de aparição, né? Então, nós, quando passamos, né, pela escola, nós aprendemos que a matéria se manifesta por 3 tipos básicos de estados, né?
o estado sólido, o líquido e o gasoso. Imagino que a boa parte de vocês, assim como eu, também tenha aprendido dessa forma na escola. Mas a ciência evolui, o nosso conhecimento intelectual, ele evolui e ele precisa evoluir, né? Porque o nosso processo evolutivo, o processo evolutivo do espírito, ele está pautado em dois pilares principais, a evolução intelectual e a evolução moral. E é sempre o ideal quando ambas caminham mais ou menos juntas. Só que, infelizmente, como ainda somos espíritos imperfeitos, na maior parte das vezes o avanço intelectual ele acaba acontecendo antes do avanço moral, e isso causa alguns transtornos, né? Decisões equivocadas, fruto das nossas imperfeições, das nossas paixões. Mas voltando à questão da matéria. Então nós aprendemos na escola que a matéria se apresenta na forma sólida, líquida e gasosa. Mas, com o passar do tempo, a ciência, né, os cientistas já avançaram e continuam estudando muito e já definiram outros estados possíveis da matéria, como o plasma, por exemplo. Não é? O plasma é um estado da matéria onde a matéria não é sólida, não é líquida e não é gasosa. É um quarto estado da matéria. E assim como esse, existem outros. E se nós pensarmos no universo de uma maneira geral, no universo todo, existe uma infinidade de outras possibilidades relacionadas à matéria que a nossa capacidade, que ainda é limitada, ainda não nos permite compreender. Não é isso? E lá na questão número 22, no iniciozinho do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? E os espíritos respondem assim: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, o que nós vemos nessas perguntas, nessa pergunta de Kardec e na resposta dos espíritos, é que a nossa capacidade de percepção da matéria nas suas mais diferentes formas depende diretamente da evolução do espírito, da nossa evolução enquanto espíritos, não é? Então, quanto mais evoluído o espírito, maior a percepção dele com relação aos aspectos materiais. Fazendo um paralelo, uma analogia para um melhor entendimento, a mesma coisa vai acontecer se você tentar explicar conceitos científicos avançados da física, da química, da matemática, da biologia, para um estudante que ainda está iniciando seus estudos lá na sua fase de criança ou de adolescente. Não é? Então, a capacidade de compreensão e de entendimento daquele estudante, ela ainda é muito limitada e ele não vai conseguir sequer conceber que tais conceitos que lhe estão sendo passados podem existir, porque ele não consegue formular na sua mente, ainda iniciante, as bases necessárias para compreender aqueles conceitos. E a mesma coisa acontece conosco, não é? Com relação a tudo. Nós ainda não temos capacidade de compreender. Hoje já temos muito mais capacidade do que no passado, não é isso? Nas nossas encarnações passadas, desde que fomos criados por Deus. Já evoluímos muito até aqui, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Não é isso? Mas e aí, e esse tal de fluido cósmico universal, né, que dá título ao nosso estudo? O que vem a ser esse fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal, esse termo, na verdade, é nada mais, nada menos do que a matéria elementar primitiva, não é? Cujas transformações e modificações constituem, né, a inumerável variedade
de corpos e de tudo mais. Quando nós falamos corpos, nós nos referimos a tudo o que existe na natureza. Então, o fluido cósmico universal, ele é a matéria elementar primitiva, né, em sua essência. Então, o fluido cósmico universal, ele está em tudo o que existe no universo. Tudo o que não é princípio inteligente, tudo o que não é o espírito em sua essência, está relacionado ou derivado do fluido cósmico universal. E quando nós falamos especificamente de não estar no espírito em sua essência, é porque mesmo no que diz respeito ao espírito e seu corpo e a forma de manifestação, a gente vai ver o fluido cósmico universal presente, como falaremos já já no nosso estudo. Então nós vemos que toda a matéria que existe no universo, seja ela visível ou invisível, tem origem no fluido cósmico, ou matéria cósmica primitiva, ou matéria elementar primitiva. São todas designações para que nós possamos compreender o que é, na verdade, a origem de tudo o que existe em termos de matéria. E nós vamos encontrar lá na Gênese, Kardec nos explicando que o fluido cósmico universal, como já foi demonstrado, é a matéria elementar primitiva, e as modificações e as transformações dela constituem tudo o que existe, na verdade. E aí entra o ponto, talvez, chave do entendimento do que vem a ser o fluido cósmico universal e que nós vamos encontrar na Gênese, Kardec nos explicando que, como um princípio elementar do universo, o fluido cósmico universal assume dois estados distintos, não é? O primeiro deles, que é o da eterização ou imponderabilidade. A eterização se referindo claramente à palavra éter, né? E aí a imponderabilidade se referindo a algo que, obviamente, né, não é ponderável, não é tangível, digamos assim. Então, o primeiro estado do fluido cósmico universal é o da eterização ou da imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, como se diz na Gênese. Então, é a matéria em seu estado primitivo. E o segundo estado possível do fluido cósmico universal justamente o da materialização ou da ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo ao primeiro. E aí nós vemos esse segundo estado possível, que é o estado da materialização, presente e predominantemente nas existências e aplicação nos planos físicos, não é isso? Então, e tem um ponto-chave que é o ponto intermediário entre esses dois estados, é justamente o da transformação do fluido, ou seja, daquela fase primitiva, que é o da eterização, quando ele ainda é imponderável, em matéria tangível. Mas, ainda nesse ponto, e aí nós temos lá na Gênese, Kardec discorrendo nessa explicação, não é uma transição brusca, não é? Existe uma transição natural que acontece entre o estado primitivo e o estado da materialização ou da ponderabilidade, né? Então, esses são os dois estados possíveis da matéria que vêm a originar tudo o que existe no universo, onde nós estamos inseridos e interagindo o tempo todo para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento, né? E aí é interessante que a gente cite e vá comentando mais um trecho lá dentro da Gênese, que segue explicando e dando, inclusive, um pouco mais de detalhes a respeito dessas transformações da matéria e que são importantes para o nosso entendimento. Então, lá na Gênese, Kardec nos diz assim: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, ou
fluido cósmico universal, como estamos entendendo. Então, só um parêntese, pessoal, nós vemos diversos nomes que foram dados e que, na verdade, compõem um entendimento único relacionado ao que vem a ser o princípio da matéria. Então, se nós ouvirmos fluido cósmico universal, fluido cósmico, matéria elementar primitiva, matéria cósmica primitiva, na verdade nós estaremos girando em torno de um mesmo conceito, que é a matéria em seu estado elementar, não é isso? Então ele fala, esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Ou seja, então todas as transformações da matéria, tudo o que é inerente à transformação da matéria está contido dentro desse fluido cósmico universal, que são as forças que regem o mundo, né? E aí Kardec segue dizendo para a gente, essas múltiplas forças indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade, né? Olha só, olha como já começa a ficar para a gente mais claro o entendimento quando nós vemos a matéria se apresentando através de conceitos que já são conhecidos de nós, não é isso? Então, quando nós falamos sobre gravidade, sobre afinidade, sobre atração, sobre magnetismo, sobre eletricidade, tudo isso são conceitos que nós entendemos. E nós podemos falar também, como Kardec segue nos explicando, de que os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob nomes de som, calor, luz, né, e etc. Então, tudo isso que nós estamos citando aqui como exemplos de coisas que já são mais simples um pouco de nós entendermos, até porque nós estudamos e convivemos com esses conceitos diariamente, né? Tudo isso, na verdade, é derivado desse fluido cósmico universal. São características da matéria tangível, da matéria ponderável, da matéria imponderável, do que é intangível, daquilo que a gente pode tocar, daquilo que a gente sente, ou daquilo que a gente vê, ou não pode tocar, né? Ou muitas vezes nem pode sentir, mas tudo isso permeia uma única origem e que derivou tudo o que existe no universo. Olha que belo, né? A gente ter a oportunidade de alcançar esse tipo de entendimento e que está com muito mais riqueza de detalhes nessa obra maravilhosa que é a Gênese, que está à disposição de todos nós. E aí Kardec segue nos explicando, em outros mundos, elas se apresentam sob outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra, e na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido se têm desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza tão incapazes somos de avaliar, como o é o crustáceo no fundo do oceano, para aprender a universalidade dos fenômenos terrestres. Uma das coisas maravilhosas em toda a obra de Allan Kardec, claro, com o auxílio da espiritualidade superior, é que, na maioria das vezes, Kardec nos proporciona analogias e comparações que nos possibilitam entender. Então vejam, nesse parágrafo, os espíritos e Kardec nos dizem que em outros mundos, em outras partes do universo que nós não imaginamos, essas mesmas forças que regem o funcionamento da Terra,
em suas mais variadas aspectos e características, existem de formas que nós não imaginamos, que nós não temos capacidade sequer de imaginar, e elas vão se transformando e se trabalhando numa escala que nós não imaginamos, numa grandeza que nós não temos capacidade de avaliar. E aí Kardec faz a comparação derradeira, né? Que a nossa incapacidade de compreender o que acontece aí pelo universo afora, no que diz respeito à transformação da matéria, se equipara a um crustáceo no fundo do oceano ter condições de aprender a universalidade dos fenômenos terrestres, de tudo o que acontece aqui. Então vejam o quanto nós estamos distantes ainda desse entendimento mais complexo e profundo. Mas isso não significa que nós não vamos chegar lá. Nós vamos chegar, com certeza, mas vamos chegar no tempo certo. E esse tempo certo, na verdade, é o tempo de cada um. É o tempo do esforço de cada um em querer se melhorar e aprender cada vez mais no aspecto intelectual, se melhorar no aspecto moral e assim evoluir cada vez mais rápido, cada vez mais para próximo de Deus, nosso Pai. Não é isso? Que é, afinal, para isso que nós fomos criados. Então, dando seguimento, citando mais um trechinho de Allan Kardec na Gênese, nós encontramos ele nos dizendo: ora, assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal, diversificada em seus efeitos e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir a harmonia e a estabilidade. E aí nós vamos vendo o quanto que as leis de Deus são perfeitas, não é? Então Deus definiu essas leis e é interessante nós percebermos que tudo na criação e na obra de Deus nosso Pai é perfeito. Nada, absolutamente nada, está fora do lugar ou cooperando de uma forma errada que não deveria ser. Na verdade, o que faz com que algo coopere errado é as imperfeições do ser humano que acabam se desviando do caminho reto, do caminho do bem. Não é isso? Porque Deus definiu as leis da matéria, que nós estamos conversando hoje, e definiu também as leis morais. As leis da matéria, nós seres humanos, somos forçados a nos submeter a elas. Não é isso? Então, a gravidade existe, as forças de afinidade, atração, magnetismo, eletricidade e tantas outras, né, que nós somos forçosamente submetidas a elas. Nós não podemos, por exemplo, pegar um objeto e arremessar para cima e simplesmente desejar que aquele objeto não caia, porque existe uma lei, uma força que é a gravidade, que vai fazer com que ele caia, e ele vai cair, ele vai ser atraído de volta para o chão. Agora, as leis morais, essas nós regem a nossa moralidade, o nosso bom proceder, e essas sim nós temos, com o exercício do nosso livre-arbítrio, a escolha de ir de encontro a elas e agir conforme ou não conforme. E aí, essas nossas escolhas que vão delimitar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade futuras, não é? Então, nós vemos também, é importante citar aqui no nosso estudo, que nós comentamos lá no início do estudo, quando falamos do princípio inteligente, né, do espírito e do como ele influencia a matéria, que é importante citar também que desse mesmo fluido deriva o perispírito, que é essa camada intermediária que faz o elo entre o corpo físico e o espírito, permitindo com que nós, espíritos, né, o eu espírito, não o meu espírito, o eu espírito, permitindo com que a gente interaja com a matéria. E esse fluido que compõe o nosso perispírito, ele também não é idêntico para cada um dos espíritos, encarnados ou desencarnados, ele varia conforme a evolução do espírito e dos locais onde habita. Então, quando
Kardec pergunta lá na questão 94 do Livro dos Espíritos: de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial, que também é chamado de perispírito? E os espíritos explicam: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então, quando nós evoluímos, esse nosso envoltório semimaterial, que deriva desse fluido, também evolui à medida que nós vamos ser sempre revestidos conforme a nossa etapa evolutiva. E assim, mais uma vez, nós vemos as leis de Deus presentes, nos trazendo esses entendimentos a respeito de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa função aqui na Terra, e como espíritos eternos criados por Deus, com o objetivo de chegarmos à perfeição e à felicidade, não é? E aí, como nós estávamos falando, nós citamos os aspectos materiais, os aspectos materiais e morais agora há pouco. E assim, é muito importante que a gente cite nesse nosso estudo, que, como eu disse no início, um pouco mais técnico, conceitual, falando sobre fluidos, sobre transformações da matéria, sobre estados da matéria. É muito importante que, assim, tão importante, na verdade, quanto nós entendermos o conceito de o que é, como nós conversamos até agora, nós precisamos muito refletir sobre como nós devemos usufruir de tudo o que Deus criou e disponibilizou para nós podermos vivenciar as nossas encarnações em busca da nossa perfeição, não é? Como nós, através do exercício do nosso livre-arbítrio, através das nossas próprias escolhas, como nós estamos usufruindo do que Deus criou para nós, não é isso? Como nós usamos o nosso corpo, como nós interagimos com o meio, como que nós estamos administrando os limites entre o necessário e o supérfluo no que diz respeito ao uso do que existe de material, Como a humanidade vem tratando os recursos naturais que estão aí necessários para nós vivenciarmos e aprendermos. Tudo o que existe no nosso planeta existe na medida do necessário para que todos os que aqui habitam tenham uma vida com condições de vivenciarem as suas experiências e caminharem em busca das suas evoluções. Só que os seres humanos, com as suas imperfeições, com as nossas imperfeições, as nossas paixões, as nossas viciações, o nosso orgulho e o nosso egoísmo principalmente, muitas vezes nós fazemos um uso muito equivocado, fruto dos nossos desvios morais, nós fazemos um uso completamente equivocado do nosso intelectual e, consequentemente, dos aspectos materiais da criação. E aí, muitas vezes, quando isso acontece, Deus provém os ajustes de conduta necessários para nós, não é isso? Então nós precisamos sempre lembrar que, acima de tudo, Deus nos concedeu o livre-arbítrio para que possamos tecer as nossas escolhas, fazer as nossas escolhas, mas ao mesmo tempo que Ele nos possibilita ter o livre-arbítrio, Ele também institui a lei de causa e efeito, que vai definir que as nossas escolhas de hoje vão ser causa para consequências vindouras, sempre na medida. Então, a medida da nossa felicidade ou da nossa infelicidade é sempre relacionado às nossas próprias escolhas que fizemos no passado, seja ele próximo ou num passado mais distante, mas sempre estarão conosco. Então essas reflexões são muito importantes, porque elas unem o conhecimento mais técnico com o aspecto da nossa conduta moral, e isso é muito importante para todos nós, não é? Então, meus amigos, minhas amigas,
eu agradeço muito, né? Nós estamos chegando aí à conclusão do nosso estudo de hoje. Eu espero ter conseguido passar para vocês um pouco desses entendimentos. A gente recomenda, claro, um estudo mais aprofundado das obras de Kardec, nesse caso específico da Gênese, também de outras obras do Livro dos Espíritos, né? Mas principalmente da Gênese. Eu fico muito, muito grato pela oportunidade. Espero que possamos mais uma vez nos encontrar em breve, né? Para nos abraçarmos, como dissemos, e que essas reflexões possam nos ajudar, estar conosco, nos orientando, guiando o nosso caminho sempre para o bem, para o amor, para a verdade, que é isso que Jesus e Deus nosso Pai esperam de nós. Então eu agradeço mais uma vez, desejo a todos que fiquem com Deus e fiquem em paz. Muito obrigado. Muito boa noite, meus irmãos. Muito boa noite, minhas irmãs. Que possamos, neste momento, elevar nossos pensamentos ao Deus Pai, Criador de todas as coisas, e ao nosso guia e modelo, e acima de tudo, exemplo a ser seguido, Jesus, e a toda a espiritualidade amiga que se faz presente neste momento. Que bons espíritos venham a inspirar nosso palestrante no ensino desta noite. Te agradeço também, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de melhorarmos como pessoa. Que nesta noite, através do estudo doutrinário, possamos não só compreender a mensagem, como, acima de tudo, colocá-la em prática no nosso dia a dia. Te agradeço, Pai, pela sua misericórdia, que se renova a cada dia em nossas vidas. Dá-nos força e fé, que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Nova Luz, Grupo Arte Nascente. A tua fé entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangrem os teus pés. Segue sempre em frente, erguendo-te, feito sol. Crê e trabalha sempre no bem. Confiante em ti mesmo e
Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. O infortúnio maior é prosseguir, vivendo a privação da fé, sem perceber a luz celeste que se irradia de cada de nós, eleva, pois, teu olhar e caminha, luta e serve, aprende, adianta-te, brilha a alvorada além da noite, ergue tuas asas rumo ao céu azul, é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem